O bezerro de ouro. A grande traição. Enquanto Moisés estava no Monte Sinai recebendo as tábuas da lei e as instruções detalhadas sobre o tabernáculo, o povo esperava ansiosamente ao pé da montanha. Dias se passaram, semanas se passaram. Moisés não voltava. A nuvem escura e o fogo no topo do monte permaneciam, mas não havia sinal de Moisés. O povo começou a ficar inquieto, depois ansioso, depois impaciente. Quando viram que Moisés demorava a descer do monte, o povo se reuniu ao redor de Arão e disse: Venha, faça-nos deuses que irão adiante de nós. Quanto a esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. Era um pedido chocante. Fazia apenas alguns meses que Deus os havia libertado do Egito com 10 pragas milagrosas. Fazia apenas semanas que haviam ouvido a voz de Deus trovejando do Sinai, proclamando: Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti ídolo algum. Mas na ausência de Moisés, sua fé evaporou rapidamente. Queriam algo tangível, algo visível, que pudessem ver e tocar. A fé em um Deus invisível era difícil demais quando as coisas ficavam incertas. Arão, que deveria ter resistido, cedeu à pressão. Era o sumo sacerdote designado, irmão de Moisés, aquele que havia falado por Moisés diante do faraó, que havia realizado sinais e maravilhas. Mas agora, sem Moisés, ele fraquejou diante da multidão. Disse a eles: Tirem as argolas de ouro de suas esposas, filhos e filhas, e tragam-nas a mim. Todo o povo tirou suas argolas de ouro e as trouxeram a Arão. Ele pegou o que lhes entregaram, modelou com uma ferramenta e fez um ídolo fundido em forma de bezerro. Era a forma de um touro jovem, símbolo de poder e fertilidade adorado no Egito, como o deus Apis. Os israelitas estavam regredindo aos deuses que conheciam no Egito. Então, o povo exclamou: Estes são seus deuses, ó Israel, que os tiraram do Egito. Era uma blasfêmia terrível. Estavam atribuindo sua libertação milagrosa a um pedaço de metal moldado por mãos humanas naquele mesmo dia. Esqueceram completamente do Senhor que havia dividido o Mar Vermelho, que os havia alimentado com maná, que havia dado a água da rocha. Quando Arão viu a reação positiva, construiu um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa ao Senhor. Ele tentou sincretizar a adoração, misturar o Senhor com a idolatria, mas Deus não aceita a adoração dividida. Não pode ser adorado através de ídolos. No dia seguinte, o povo levantou cedo, ofereceu holocaustos e apresentou ofertas de comunhão. Então sentaram-se para comer e beber e levantaram-se para se entregar à libertinagem. A adoração do bezerro rapidamente degenerou em orgia. Era exatamente o tipo de adoração pagã que caracterizava os cultos de fertilidade cananeus: menos comida, bebida, embriaguez e imoralidade sexual. A santidade que Deus havia exigido foi abandonada em poucas semanas. No monte, o Senhor disse a Moisés: Desça, porque seu povo, que você tirou do Egito, se corrompeu. Rapidamente se desviaram do que eu lhes ordenei e fizeram um ídolo fundido em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, sacrificaram a ele e disseram: Estes são seus deuses, ó Israel, que os tiraram do Egito. Note que Deus disse seu povo, não meu povo. Era rejeição. Eles haviam quebrado a aliança antes mesmo que Moisés descesse com as tábuas. Deus continuou: Vi este povo, e são um povo de dura cerviz. Agora deixe-me em paz, para que minha ira arda contra eles e eu os destrua. Então farei de você uma grande nação. Era uma oferta tentadora. Moisés poderia ter deixado o povo ser destruído e se tornado o novo Abraão, pai de uma nova nação escolhida. Mas Moisés demonstrou a marca de um verdadeiro líder. Intercedeu pelo povo, não pensando em si mesmo. Moisés suplicou ao Senhor seu Deus: Ó Senhor, porque sua ira deve arder contra seu povo, que você tirou do Egito com grande poder e mão poderosa. Porque os egípcios deveriam dizer: Foi com intenção má que ele os tirou, para matá-los nas montanhas
e eliminá-los da face da terra, afaste-se de sua ira feroz. Arrependa-se e não traga desastre sobre seu povo. Lembre-se de seus servos Abraão, Isaque e Israel, a quem você jurou por si mesmo. Farei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas no céu, e darei a eles toda esta terra que prometi, e ela será sua herança para sempre. Era uma oração ousada, apelando à reputação de Deus entre as nações, e lembrando-o de suas promessas aos patriarcas. E funcionou. O Senhor se arrependeu e não trouxe sobre seu povo o desastre que havia ameaçado. Mas haveria consequências. Moisés desceu do monte carregando as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas em ambos os lados, pela própria mão de Deus. Josué, que havia esperado mais abaixo na montanha, ouviu o barulho do povo gritando e disse a Moisés: há som de guerra no acampamento. Mas Moisés respondeu: não é o som de vitória, não é o som de derrota, é o som de canto que ouço. Quando Moisés se aproximou do acampamento e viu o bezerro e a dança, sua ira ardeu. Ele jogou as tábuas de suas mãos e as quebrou no pé do monte. Era um ato simbólico. Israel havia quebrado a aliança. Então, as tábuas da aliança foram quebradas. Moisés pegou o bezerro que haviam feito, queimou-o no fogo, morreu até virar pó, espalhou-o sobre a água e fez os israelitas beberem. Era humilhação total do ídolo, destruído, pulverizado, ingerido e depois excretado. O Deus deles seria literalmente dejeto. Moisés confrontou Arão: o que este povo lhe fez para que você trouxesse tamanha culpa sobre eles? Arão deu uma desculpa patética. Não se ire, meu senhor. Você sabe como este povo é inclinado ao mal. Eles me disseram: faça-nos deuses. Então eles me deram o ouro, e eu o joguei no fogo. E saiu este bezerro. Como se o bezerro tivesse aparecido magicamente. Era negação da responsabilidade. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão os havia deixado ficar fora de controle, tornando-se objeto de ridículo para seus inimigos. Ele ficou à entrada do acampamento e disse: quem for do Senhor, venha até mim. Todos os levitas se reuniram a ele. Moisés disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada homem amarre sua espada ao lado. Vão e voltem pelo acampamento de portão a portão, cada um matando seu irmão, amigo e vizinho. Os levitas fizeram como Moisés ordenou, e naquele dia, cerca de 3.000 pessoas morreram. Era julgamento severo, mas necessário. O câncer da idolatria tinha que ser cortado antes que destruísse toda a nação. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor. Talvez possa fazer expiação por seu pecado. Moisés voltou ao Senhor e disse: que grande pecado este povo cometeu. Fizeram para si deuses de ouro. Mas agora, por favor, perdoe seu pecado. Mas se não, apague-me do livro que você escreveu. Era sacrifício supremo, Moisés oferecendo sua própria vida eterna pela salvação do povo. O Senhor respondeu: quem tiver pecado contra mim, esse eu apagarei de meu livro. Agora vá, conduza o povo ao lugar que lhe falei, e meu anjo irá adiante de você. O bezerro de ouro revelou a fragilidade da fé de Israel e sua tendência constante à idolatria, mas também revelou o coração de um mediador fiel em Moisés, apontando para o mediador maior que viria, Jesus Cristo, que não apenas ofereceria sua vida, mas realmente a daria para expiar os pecados de seu povo. Amanhã teremos um novo vídeo aqui. Inscreva-se para não perder nenhuma novidade. Curta e compartilhe também. É grátis e abençoa vidas.